A arrecadação de tributos no estado conseguiu superar o registrado no ano passado, de janeiro a agosto, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Houve um acréscimo de 171 milhões e 926 mil reais em relação ao mesmo período de 2019. Os dados são da Secretaria da Economia. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o subsecretário da Receita Estadual, Albirlan Vitói. Subsecretário, bom dia. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Bom dia a todos aí. É um prazer poder trazer algumas informações que são necessárias para o público entender esse momento crítico que estamos passando, onde não tem similaridade na história recente, né? E nos traz assim algumas situações que a gente está enfrentando pela primeira vez. E as finanças públicas foram fortemente abaladas por essa crise provocada pelo confinamento, pelo lockdown. E aqui eu estou disponível de vocês para poder entender um pouquinho esses números. Pois é, os dados, né, que a Jéssica apresentou aí, né, mostra esse crescimento de mais de 171 milhões de reais nesse período de janeiro a agosto deste ano, comparado com o ano passado, que já tinha sido superior também, né, ao ano de 2018. Eu me lembro que no começo da pandemia, por volta de meados do mês de março, houve uma previsão de queda nas receitas, especialmente do ICMS, chegou a se falar em 30 milhões, em 30%, em uma perda de 30%. E agora nós estamos com esse dado aí, um crescimento, né, quase estável, mas uma oscilação positiva, digamos assim, de 1,29%. Por que isso aconteceu nesse momento de pandemia em que o Estado dizia que ia precisar e acabou recebendo, né, a ajuda do governo federal? Cleide, a gente tem que entender aquele momento que a gente estava passando. Quando foi editado o decreto de emergência, que veio logo em seguida o lockdown, a gente experimentou, na primeira semana de lockdown, alguns setores chegou a cair mais de 90% da sua atividade econômica. Só para você ter ideia, o setor de combustível, que representa quase 25% da arrecadação, em uma semana, ele caiu 60% da atividade dele. E logo em seguida veio uma queda do preço do petróleo. E a queda no preço do petróleo, ela impacta fortemente na arrecadação, porque ela traz para o preço da gasolina, mas ela puxa também o álcool também para níveis mais baixos. Então, naquele momento, final de março, início de abril, quando a gente projetava, a gente não tinha um cenário de quanto tempo demoraria esse lockdown, quantas vezes seria necessário fazer o lockdown, se haveria uma abertura. Então, a gente fez um cenário dentro de uma melhora a partir do mês de julho, dentro do nosso cenário. A gente fez um cenário mais crítico ao longo dos meses de março, abril e maio, melhorando em junho e tendo uma situação de normalidade lá para novembro. Só que, felizmente, o lockdown durou de forma ampla pouco mais de 2 ou 3 semanas, depois foram começando algumas aberturas de alguns ramos comerciais, e isso foi fazendo com que a economia retomasse. Então, assim, dentro da nossa previsão inicial, ela era uma previsão que eu acho correta para aquele cenário que a gente estava vivendo, era de uma situação realmente catastrófica. Depois que veio aquela situação mais complicada, que foi o mês de abril, que refletiu na arrecadação de maio, a arrecadação de maio teve uma queda da ordem de 17%, refletida exatamente por causa de um freio muito forte na atividade econômica. Depois a gente viu alguns sinais de melhoras em alguns setores, né? E o que é mais surpreendente nessa recuperação foi o mês de agosto agora, porque o mês de agosto agora a gente bombou na atividade econômica, explodiu em quase todos os setores, sem uma explicação muito lógica, que nós vimos de 2 meses de recuperação, mês de junho e julho, com recuperação próximo de 0%, né? Você está deixando de perder com um pequeno crescimento. Aí veio o mês de agosto, onde nós tivemos um crescimento da ordem de 3% na arrecadação de ICMS, né? Com praticamente todos os setores
crescendo acima de 30% em relação ao ano passado. Pois é, e é interessante porque na média do período aí, o ICMS, que é o principal receita, né, o principal fonte de receita do Estado, Isso. ele cresceu 0,28%, quer dizer, ele não foi nem negativo. E apesar do lockdown que teve naquele período inicial. Esse crescimento, então, esse número positivo, foi mais devido ao mês de agosto? Olha, o mês de agosto recuperou. Ele fez a recuperação. Você vê que só no mês de agosto o ICMS cresceu 13%, né? É um padrão que, se a gente tivesse uma normalidade, a gente não veria isso esse ano, um mês batendo 3% de arrecadação, a menos que houvesse uma arrecadação extemporânea, uma quitação de um montante do passado. Pela economia mesmo normal, não haveríamos um crescimento desse. O que a gente percebeu? Vamos lá. Você teve setores que foi muito afetado e teve outros que saíram muito bem, mesmo durante o pior momento da crise, como o setor agropecuário. O setor agropecuário, mesmo durante o pior momento da crise, ele respondeu positivamente, até com crescimentos elevados. Você teve setores que sofreu muito durante aqueles meses iniciais, mas parece que houve uma compressão aí das compras e ela veio logo em seguida, como o setor de móveis, eletrodomésticos, setor de veículos, que sofreu durante 3, 4 meses e, de repente, começou a performar muito bem também. Então, assim, o que a gente percebeu, alguns realmente perdeu combustível e energia elétrica, esses não há uma recuperação, como pode acontecer em setores que as pessoas podem programar melhor as compras, né? O ICMS é um imposto efetivamente de consumo. Então, ele está muito relacionado à capacidade e ao poder de compra das famílias. Naquele cenário que a gente tinha, a gente estava pensando também, haveria uma grande perda de postos de trabalho, perda de renda, perda de consumo. Acreditamos também que esse programa do governo federal, onde injetou uma grande quantidade de recursos nas economias dos estados, e Goiás foi um estado muito beneficiado por isso, ele manteve um poder de compra, que era coisa também que a gente não previa naquele momento, né? Esse também foi um fator de alavancagem da atividade econômica, porque manteve-se o poder de consumo de uma população que teria dificuldade de consumir durante esse período. Tá. Bom, eu achei interessante aqui nos dados da Receita que a maior perda proporcionalmente foi a do IPVA, né? Uma queda de 7,59%, menos 72 milhões e 4, né, mil reais. O IPVA foi uma decisão do governador, né? O governador prorrogou o vencimento do IPVA, e aí eu estou vendo aqui, quer dizer, não se recebeu no primeiro semestre o que se esperava receber. Quer dizer, então, a maior perda foi de uma decisão do governo de adiar o recebimento do IPVA. Na verdade, a gente não diria nenhuma perda. Digamos que tenha sido um deslocamento de fluxo do recurso, né? O recurso que entraria no primeiro semestre, a gente alterou o calendário, passando para o segundo semestre. Naquele momento, a gente tinha uma série de empresas, demissões e um volume muito grande de empresas pequenas com as portas fechadas. Então, a gente tomou algumas medidas no sentido de poder amenizar o sofrimento daquelas famílias naquele momento. Então, o IPVA, que é um imposto pela posse do veículo no início do ano, ele basicamente ele tem toda a sua base relativa ao patrimônio do ano passado. Então, ele não foi afetado na arrecadação desse ano, ele não será afetado pela Covid. Ele pode ser afetado para o ano que vem nas aquisições de veículos novos. Então, assim, houve um deslocamento da arrecadação, ela deslocou do primeiro para o segundo semestre. A gente ainda não pode falar em perda. Se houver perdas, deve ser uma questão de inadimplência, que é uma das coisas que nos preocupou também, que a inadimplência pudesse aumentar, tendo em vista as situações já elencadas aí. Proporcionalmente também falando, o tributo que mais cresceu é o que está aqui no item outras receitas, cresceu 31%. Quais são esses tributos?
Sileide, a gente tem, aqui a gente traz assim, uma série de receitas que advêm de outros órgãos, diversos órgãos do Estado, né? Então, você pega recolhimentos que acontecem no meio ambiente, no PROCON, você vai vendo em outros órgãos, aí são pequenas receitas relacionadas à atividade estatal em diversos órgãos. Você não tem aqui, você não elege aqui uma ou outra receita forte para isso, não. É um conjunto de mais de 100 pequenas receitas que são recolhidas nos órgãos aí. Tá. Bom, o Protege foi assim a grande salvação da lavoura, né? Um crescimento aí também considerável, 26%, e em termos reais absolutos também, números absolutos, foram 132 milhões de reais a mais no caixa do Estado nesses 6 meses. A tendência desse recurso é diminuir, porque, de acordo com o ProGoiás, os empresários que aderiram ao ProGoiás vão também reduzir a contribuição para o Protege, é isso? É isso. Esse crescimento elevado, ele se deu principalmente porque a instituição de um Protege de 15%, através de uma lei votada no final de dezembro de 2018, ela instituiu o Protege e ele passou a vigorar a partir do mês de abril de 2019. Então, nós temos 3 meses de arrecadação esse ano, que não aconteceu o ano passado. Então, aí dá um crescimento elevado, porque as bases comparativas, você tem num ano que você teve uma receita em 8 meses, no ano seguinte ela incidiu apenas no ano passado ela incidiu apenas em 5 meses, né? Mas ainda assim há um crescimento porque foi um protege que a gente fez por uma situação emergencial. Com o ProGoiás, o que a gente fez? A gente buscou criar atrativos para que as empresas pudessem migrar e sem aumentar o nível de benefício fiscal. Então, nós instituímos o Protege de 15%, que era para ser algo provisório, ficou definitivo para os outros programas, e colocamos no Protege, ou no ProGoiás, um Protege regressivo, né? Ele começa com 10%, depois vai a 8%, chegando a 6%. Em termos de arrecadação, o Estado vai perder a arrecadação no Protege, mas vai ganhar no ICMS, né? Em termos financeiros, o Estado não terá perda. E as empresas também terão um atrativo, porque em termos do volume total vai ficar compensador a migração para o ProGoiás. Além de outros benefícios financeiros, ele ainda tem uma série de simplificação tributária que causa muito transtorno ao setor empresarial. Está faltando, me parece que ainda não saiu, a regulamentação do ProGoiás. O projeto foi aprovado pela Assembleia e a Secretaria de Economia tinha que fazer essa regulamentação, para que haja, inclusive, essa migração aí. Não ocorreu essa regulamentação, por quê e quando vai ser regulamentado? Sileide, a gente já finalizou, ouvimos o setor empresarial. A regra básica já ficou bem definida. Mas uma das preocupações que a gente tinha quando instituiu o ProGoiás era criar um programa que fosse o menos burocrático possível para as empresas. Porque o ProGoiás e o Produzir e o Fomentar, ele traz uma série de requisitos burocráticos que não agregam nada ao programa e causa sérios transtornos, tanto para a parte da fiscalização, que tem que fiscalizar coisas que não são tributárias, quanto a parte da empresa, que tem que cumprir várias metas lá, e algumas metas dessas de difícil mensuração. Então, assim, depois do programa pronto, a gente fez todo o programa, a regulamentação. Sentamos com o setor empresarial para entrar no detalhes. Construímos o decreto e construímos a instrução normativa, que é uma espécie de manual de operação do programa, para as empresas saberem exatamente como ela deve apurar, para que não haja nenhum, digamos assim, nenhum excesso de burocracia, para que seja simples do processo de apuração do imposto das empresas. Esse decreto já foi para a Casa Civil, a Procuradoria já fez uma primeira análise, nos devolveu o projeto, e a gente deve fazer os últimos ajustes agora ao longo dessa semana, e semana que vem, muito provavelmente, ele já deve voltar para a Casa Civil para poder já colher a assinatura do governador. Então, eu imagino que dentro de, no máximo, 10 dias, esse decreto já deve estar sendo publicado. E o senhor disse agora há pouco que vai perder receita com o Protege, mas vai ganhar com o ICMS. Por quê?
Sileide, a gente teve que fazer uma contabilidade que fosse bom para o Estado e fosse bom para o empresário, porque se não for vantajoso para o empresário, ninguém migra, porque você não pode forçar uma migração. Eu não sei se você tem conhecimento, mas assim, uma das razões para mudar de programa foi que o Estado de Goiás está perdendo as ações judiciais contra os municípios. Então, quando a gente coloca esse passivo na conta, você tem uma margem aí que você permite dar um benefício para o setor empresarial, para ser vantajoso migrar para o Goiás, e ainda assim ser muito vantajoso para o Estado, porque ele vai deixar de ter que repassar um recurso que não está entrando no caixa do Estado. Então, quando a gente coloca aí os 25% do montante da renúncia, ela nos permite fazer essa aritmética aí de que você ganha, o Estado ganha no resultado final, porque está aumentando a arrecadação do ICMS, e o empresário está pagando menos IPVA, mas está mantendo o mesmo nível de benefício, tá? Então, assim, eu teria que te demonstrar com cálculos, mas a lógica é essa. Tá. Então, assim, por causa das ações judiciais, nos permitiu fazer uma conta que ficasse bom para todo mundo. Esse passivo das ações judiciais, só para o nosso ouvinte entender, as prefeituras entraram na justiça solicitando uma parcela, a parcela que ela tem direito, que é 25%, sobre esses recursos que foram isentados, né, para os municípios. Em síntese, seria isso. Esse passivo já está em quanto atualmente? Olha, a gente não tem o levantamento porque as ações ainda não finalizaram, né? As ações estão há uns 2, 3 anos, começaram a sair as decisões e elas vêm acontecendo. A gente tem um levantamento que o potencial para se houver um ganho por parte dos municípios e se tiver que voltar no passado, o potencial é de mais de 15 bilhões de reais, seria o acréscimo na dívida do Estado, né? Seria um crescimento de quase 100% da dívida do Estado, né? E esse recurso é um recurso que o Estado abre mão dele, o ICMS que a empresa tem que apurar, uma parte dele, o Estado permite que a empresa não recolha aos cofres públicos e, com isso, essa empresa possa colocar essa diferença no preço do seu produto para ter competitividade, porque quando a gente fala desses benefícios, é benefício de indústria para vender para fora do Estado. Então, em tese, esse recurso ele vai para o preço da mercadoria e para que se possa ter competitividade e vender nos grandes centros consumidores, né? E aí, qual que é o foco dessas ações? É esse recurso que o Estado não recebeu, que permitiu que as empresas pudessem utilizar para criar uma situação de competitividade, os municípios estão ganhando e querendo uma cota parte desse, de 25% em relação a esses recursos que foram dados em benefícios, né? Então, isso gera uma capacidade do Estado ter que desembolsar de 80 a 100 milhões por mês, mais um passado aí da ordem de 15 bilhões de reais, algo que inviabiliza o Estado. É praticamente uma receita anual, né, do Estado. Praticamente, isso. Almirlan, o Estado também abriu mão agora de registrar na dívida ativa as dívidas que tem a receber. Isso vai ter, por conta da situação de emergência em saúde. Isso vai ter qual efeito sobre essas receitas do Estado? Sileide, a gente teve que tomar essas medidas, foi até no sentido, nós protegemos o setor que está com problema financeiro, mas protegendo também a carteira de parcelamento do Estado. Para você ter ideia, nós temos uma carteira de parcelamento que, historicamente, ela tem uma inadimplência de 4%. É histórico. Ela gira em torno de 4% a inadimplência. E, nesse período de pandemia, essa inadimplência saltou até 32%. E se a gente fosse aplicar a norma do jeito que estava, a gente teria que denunciar esses parcelamentos. E o que acontece com essa denúncia? Esses empresários que estavam em débito, eles perderiam os benefícios de redução de multas, juros e correção de leis do passado. E se eles estão com dificuldade hoje de pagar com a redução de multas, você tem reduções de multas aí da ordem de 80%, 90%, 60%.
a gente entendeu que isso seria muito trabalhoso para nós, haveria uma perda da base de parcelamento, que ela nos dá uma receita meio garantida, porque, historicamente, ela é muito baixa, essa inadimplência, e a gente percebeu que, realmente, o cara não está conseguindo pagar porque não está tendo recurso, porque a empresa está com um problema de caixa. Então, assim, o Estado tem um certo compromisso em manter as empresas ativas. Nós somos meio que sócios da atividade econômica, né? O imposto ele deriva de uma atividade econômica de uma empresa ativa. Fechar uma empresa não é interessante para o Estado, não é interessante sob diversos pontos de vista, né? Você tem a questão do emprego, você tem a questão da renda na região. Então, assim, é uma medida que nós não estamos abrindo mão de imposto. A gente está permitindo que se alongue um período de paciência, que é de 90 dias, para que a gente tenha um período maior, para que as empresas consigam capitalizar e volte a pagar normalmente, para que essa inadimplência não cresça a esses níveis. Porque gera um problema no caixa do Estado também, a inadimplência. Se a gente corta esses inadimplências, a gente acaba com o parcelamento deles, eles param de pagar. Isso vai voltar depois de uma lei de benefício, porque ele não vai ter condições de pagar no curto prazo. Então, assim, é uma medida, por mais que ela pareça ser contrária, ela é de proteção do caixa do Estado, porque você está entendendo que tem pessoas que durante muitos anos aí, eles vêm sendo regular e tem uma adimplência, de repente ele começa a não te pagar no meio de uma pandemia dessa, tá falando o seguinte: olha, eu vou te permitir que não em 90 dias eu vou denunciar seu parcelamento, mas eu vou esperar mais um período maior para que você tenha condições de capitalizar e volte a pagar. Bom, para encerrar da minha parte, Albirlan, eu estou vendo, né, tô com essas informações, então, repetindo para o ouvinte que começou agora a nos ouvir, o Estado teve um crescimento na receita, e nesse janeiro a agosto, de 1,29% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando o Congresso discutiu e aprovou a ajuda federal para estados e municípios, o argumento foi a perda de receita. Como não houve perda de receita, eu posso concluir que esse dinheiro que veio da União acabou sendo um presente, ou seja, um dinheiro a mais que o Estado recebeu, já que não houve perda de receita. Quer dizer, o Estado não precisava ter recebido essa ajuda. Sileide, mais uma vez, eu acho que a gente tem que entender o momento, né? Hoje a gente olhando, a gente está vendo um cenário de muita melhora, mas quando a gente estava lá no primeiro semestre, a situação era catastrófica, né? Porque a gente tinha perdido, se eu não me engano, 450 milhões num único mês, né? Se eu não me engano, no mês de maio. Então, assim, foi uma perda muito grande. Você estava dentro de um cenário que você não sabia quando que a economia iria abrir novamente, e se ela teria força para poder crescer. Hoje, por exemplo, nós tivemos no mês de agosto extremamente fora do padrão, porque ele teve um crescimento que não sabemos responder. Isso vai se manter ou não vai? O país entrou, tecnicamente, numa recessão. Então, assim, quando você fala de recessão, aí você fala de um crescimento de 3% nas receitas, é uma informação que não bate com a outra. Porque como que o país está entrando em recessão, Goiás certamente não deve estar em recessão, mas deve estar com um crescimento muito baixo. E nós tivemos me parece que esse resultado de agosto, que melhorou os números, talvez ele seja algo que não vai se repetir ao longo dos meses. E aí a gente tem que ter um pouco de paciência para entender. Se você olhar o histórico de 5 meses, o histórico deste ano, a gente não tem um padrão que nos permita fazer previsão nenhuma, porque ele é muito sazonal. Então, assim, eu ainda não acredito que tenha sido esse dinheiro, tenha sido um presente, em que parte dele foi até uma compensação por causa de dívidas da União com os estados aí, mas, assim, o cenário ainda não é certo para a gente falar que a gente está com uma situação confortável que vai melhorar da agora para frente, não. A gente torce para isso. Mas eu prefiro esperar mais 2 meses para a gente ver se o comportamento está seguindo uma tendência ou se, de repente, a recessão vai nos pegar agora e vai começar a descer a tendência, puxar essa tendência para baixo aí de arrecadação e de atividade econômica. Quer dizer que não, eu ia te perguntar mais essa, né? Falei que era para encerrar, mas eu ia te fazer mais essa pergunta, que é sobre os próximos 6 meses, né? Qual que é a expectativa que a Secretaria tem para os próximos 6 meses? É exatamente isso. A gente está num cenário que a gente não consegue. A gente faz os nossos planos aqui, por exemplo, em julho a gente não conseguia imaginar um agosto crescendo dessa forma. Não tinha nenhum parâmetro que nos indicasse que aconteceria isso.
Então, agora, o que a gente está esperando? Vamos ver o mês de setembro, para ver se todos os setores vão performar. Eu acho que seria normal performar positivamente na ordem de 4%, 5%, 6% de crescimento. Não acredito que esses números de agosto vá se repetir, mas a gente pode ser surpreendido. Tanto queda, se realmente a economia, a recessão vai bater. Eu acredito que ajudou muito esse processo, esse recurso que o governo federal colocou aí, parece que quase metade da população goiana recebeu esse recurso, então isso é um dinheiro enorme no consumo. Se isso cair, como que isso vai afetar a arrecadação? Acho que afeta muito também alguns setores. Então, assim, a gente está no cenário que eu não consigo te projetar, não agora em setembro, talvez em outubro, novembro, a gente consiga, porque talvez a gente tenha 3 meses já de normalidade. Nós não tivemos esse período ainda de normalidade desde de março deste ano. Rubens? É isso, Albirlan, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço, bom trabalho aí. Tá, obrigado a vocês pela oportunidade de a gente poder esclarecer os assuntos. Um bom trabalho para vocês também. Obrigado aqui pela conversa. Albirlan Vitói, que é subsecretário da Receita Estadual, falando sobre os números aqui em Goiás. Destaque íntegra dessa entrevista você confere no sagresonline.com.br.